foi pregado domingo pelo irmão Paulo Vigílio. Parágrafo 86. Seu irmão, se você pensa que ele está um tanto errado, ou uma irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará Cristo da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia e inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou o afastará para bem longe daqui. Ferirá a seu pastor. Isso fará tudo. Estão vendo? Não faça isto. Amém? Eu gostaria, antes de dar nisso, ler a Escritura. Quem puder ficar de pé. Em Zacarias, capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: o que vês? E eu disse: eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu todo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, te tornará uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores. Graça, graça a ela. Amém. Podemos assentar. Peço mais uma vez aí a paciência dos irmãos. Mensagem da graça, começando aqui no parágrafo 56. Porém, agora, de acordo com a profecia, a pedra principal virá, e eu quero que você observe isso. Quando a pedra principal vier, o princípio que irá proclamar a mensagem, clamará: graça, graça, pois é pela graça que somos salvos, não por obras, a fim de que nenhum homem se jactancia, que tem altos méritos ou opinião de si mesmo. E a mensagem da graça tem sido pisada pelos pés dos homens, até que tornou uma graça. Alguns deles se desapontam com a segurança eterna, outros se desapontam com tudo. Mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma. Ali está onde Satanás tenta tirá-la da igreja. Portanto, é pela graça de Deus que fomos salvos. Então, a deidade de Jesus, se Deus podia vir ali e confiar que aquilo é a verdade, não só isso, mas por sua palavra, ele confirma ser isto a verdade. E por sinais e maravilhas, ele confirma ser a verdade. Então, também, a graça é a verdade. Então, como pode alguém criticar e dizer que a graça não está certa? Que somos salvos por obras? Somos salvos pela graça, que é através da fé, não por obras. As obras mostram que você foi salvo. Porém, o que te salva é a graça de Deus que te salva. Amém? A graça te salva. A graça é o que Deus faz por você. O que Deus faz por nós é a graça. Sublime graça. Obras é o que você faz para Deus, para mostrar apreciação por aquilo que Deus faz por você. Mas pela graça sois salvos.
Algumas pessoas pensam, porque eu vou e me uno a uma igreja, coloco o meu nome no livro, isso é tudo que tenho que fazer. Algumas pessoas, porque eu grito, e isso é tudo que eu tenho que fazer. Outras pensam, porque eu falo em línguas, isso é tudo que eu tenho que fazer. Outros pensam, porque tenho poder para curar os enfermos, isso é tudo que tenho que fazer. Não, não é. É a graça de Deus que te salva, a sublime graça de Deus. E não posso confiar em nenhum mérito. Alguém disse, bem, há um grande homem, aquele homem, eu vi levantar e fazer isso, eu vi levantar e fazer aquilo. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, embora tivesse discernimento, embora tenha dons para sustentar, eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, embora pudesse mover montanhas pela fé, embora tivesse conhecimento de todas as coisas, nada seria se não tivesse o amor, a qual é a graça de Deus. Deus tem que fazer isto. Você pode fazer todas essas coisas e continuar perdido. É a graça que te salva. Amém? É a graça de Deus para com a raça humana. Pensar nele, pensar nele. Eu estava pensando na graça logo que aquilo apareceu sexta-feira de manhã, logo no romper do dia, lá em cima naquele campo, quando me assentei em um toco, mais tarde as lágrimas me desceram de meus olhos. Ó Deus, tua graça tem parado para me salvar, porque tu sempre tiveste tanta pena de um pobre coitado, iletrado como eu, como tu sempre desceste ao nosso humilde tabernáculo, onde pais e pessoas de baixa posição social, pobres, tendo nada deste mundo, e a tua graça espalhada em nossos corações, através do Espírito Santo, que tu saras nossas enfermidades, e salva nossos pecados, salva-nos de todos os pecados, melhor dizendo, e nos faz o teu povo, trata-se conosco, ó Deus. Então eu pensei em Davi, como quando ele teve a ideia de construir uma casa para o Senhor e disse, não é certo que eu morro em casa de cedro, e a arca do pacto de meu Deus, e o tabernáculo sobre peles de ovelhas. Deus disse ao profeta, vai e diga ao meu servo Davi, eu te tirei do aprisco, alimentando aquelas poucas ovelhas lá de seu pai, e te fiz um grande nome como os grandes homens da terra. E eu pensei na graça de Deus, como ele poderia fazer aquilo, salvar até o último. E então tomaria um coitado perdido como eu, e me daria a oportunidade de pregar o evangelho e de ver outros salvos, e vê-los curados, ver lares que foram destroçados serem consertados outra vez, em me dar graça. Eu pensei, é a sublime graça. Então, vir a um degradado, um simplesmente caçador de esquilo lá na floresta, e formar a si mesmo na forma de um arco-íris, o qual significa um pacto, com uma mensagem que ele me daria para pregar, e formar isso ali, um pacto, que ele está detrás daquilo, ele estará atrás disso, porque a mensagem é de Jesus Cristo, de sua glória. Como ele permitiu que eu fosse ao redor de todo o mundo, ao redor do mundo, a nações, a milhões de pessoas, e ver milhões vindo ao Senhor e aceitá-lo como seu Salvador, vê-los cheios de sua bondade e santificados por seu poder, vê-los curados por seu grande poder onipotente. Então eu poderia clamar como o profeta e dizer, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, não por educação, não por teologia, mas é pelo Espírito de Deus que ele salva as pessoas, pelo Espírito de Deus que ele cura o povo.
É o Espírito de Deus que te dá a mensagem para o povo. É o Espírito de Deus que confirma a palavra. Nós temos teologia hoje, temos doutores em divindades, nós temos grandes homens ao redor de todo mundo, que são espertos, inteligentes, educados, porém isto requer a simplicidade de crer em Deus e fazer a sua palavra falar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma um humilde coração dedicado a Deus e faz a sua palavra falar, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome um humilde coração dedicado a Deus para trazer Jesus Cristo ao presente. Amém? Se isso toma teologia, o que seria dos presbiterianos, metodista, batista, católico e os demais? Nós não teríamos chance. Nós que somos pobres e iletrados, mas isso não toma conhecimento, não por força ou por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Eu desvendarei este ministério, e ele clamará isto: graça, graça, com gritos e clamores. É isso que é hoje a sublime graça de Deus para com o seu povo. Sublime graça. Como ele toma os iletrados, os incultos, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele veio, ele nunca veio aos grandes teólogos, nem mesmo ele foi a Caifás, o sumo sacerdote, somente para condenar por ele, mas ele tomou pescadores, homens que eram pobres e tinham uma vida simples, e para aqueles que ele revelou a si mesmo, ele disse: siga-me, eu vos farei pescadores de homens. Mostre que sua graça continua estendida dos judeus para os gentios. Chama o povo pelo seu nome nesses últimos dias, como nós acabamos de passar por isso. Sublime graça, com doce é isto, sublime graça. A graça é velha, a graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana, quando a raça humana foi criada no jardim do Éden, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação. Ele foi contra os mandamentos de Deus e incitou o seu marido a fazer a mesma coisa. E então a lei foi quebrada. A lei deve ter uma punição, ou então não é uma lei. E a lei era: no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Recorde, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra, estava no jardim do Éden. E o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. O pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Este é o problema com as igrejas hoje. Este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo, para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vive para salvar até o último e para curar o menor pessoa que estiver enferma. Oh, como foi terrível aquela manhã. A escuridão pairava no jardim e eu imagino uma sombra de pano preto parada ali no jardim. Quando Deus falou para Adão e Eva não comer da fruta, e então eles comeram. Então o pecado tomou conta ali do jardim naquele dia e eles procuraram se esconder. 73. Lá veio Jeová descendo como um estrondo de um trovão, andando através do jardim, chamando: Adão, onde estás tu? Isto foi quando Adão viu que estava nu e havia pecado perante Deus.
Ele se escondeu tentando fazer uma religião para si, mas isso não deu certo. Deus matou uma ovelha, tirou a pele e mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Algo tinha que morrer. Unir-se a uma igreja nunca cobrirá nenhum pecado. Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá o pecado. Isso tomará tristeza e o arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir os pecados. Lá no jardim, naquela manhã, quando o pecado estava tão negro, Jeová veio. Lá estava o seu casal de pé, condenado. Lá não haveria mais nenhuma raça humana. Eles tinham que morrer. Morte sobre a raça humana. Daria o mundo de volta às bestas selvagens. E lá não haveria nenhuma raça humana. Mas naquela hora de escuridão, naquele tempo, quando todas as esperanças da vida havia se desvanecido, a graça veio se derramando e disse: eu lhe darei um Salvador, um Messias. Desse admirar como promessa de um justo, a qual poderia vir através de uma mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a culpada, e tu lhe ferirá o calcanhar, para mostrar que lá haveria uma aflição para a igreja. Mas ele prometeu um triunfo, o que proveu um Salvador, a graça. Deus, tem misericórdia. O que poderia eles mostrar para merecer a graça? O que poderemos mostrar para merecer a graça se somos indignos da graça de Deus? Porém, Deus proveu a graça. Isto veio quebrando. E ele disse: mas eu farei um caminho de algum modo e eu te salvarei. Indiferente a isso, vocês erraram, vocês transgrediram minhas leis, e minhas leis têm que existir, e o julgamento de minhas leis tem que ser executado, portanto tem que haver a morte, porque tenho dito, morte. Então Deus proveu este caminho, essa porta, que é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. 79. Não serei certo Deus fazer com que um anjo morresse. Ele não poderia ser um tipo certo de juiz e fazer com que um anjo morresse por ser um humano. Isso não continuaria a não fazer efeito, porque sua grande lei ordena a morte e algo tem que morrer. E um anjo não pode morrer. Nem mesmo poderia ele dizer: Eva, por que você fez Adão fazer isto? Eu farei com que você morra. Deixarei Adão vivo, porque Adão também foi participante. Como alguém disse, Pilatos foi justificado. Ele lavou suas mãos. Você não pode lavar o sangue de Jesus Cristo de suas mãos. Se você morrer em seus pecados, você nunca deixará esse edifício nesta noite e irá para o céu. Esta é suas mãos, então isso não é correto. Lá havia somente um justo caminhando. Lá há somente um caminho que poderia ser a grande lei de Deus. As necessidades poderiam ser encontrar. Ele tinha que encontrar isto e ele mesmo. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito e ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem. Ele morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E aquele era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá é onde você vê que Deus é Cristo, são as mesmas pessoas. Deus habitando em Cristo e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim, não sou eu quem fala a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo, certamente. Mas a graça foi prometida no jardim do Éden, e a graça veio, graça para Adão e Eva. Nenhum lugar para isso, nem para onde virar, e ainda a graça abriu o caminho. Não tem para onde ir, nem para onde virar, mas a graça abriu um caminho para nós. Amém? Graças a Deus. Deixe-me dizer isso, meu amigo pecador. Você pode estar aqui
falar noite, sendo um prostituta. Você pode estar aqui nesta noite sendo um caçador de mulheres. Você pode estar aqui sendo um bêbado ou um assassino. Você pode estar aqui com um esposo impuro, uma esposa impura. Você pode ser o mais vil pecador. Você pode dizer, eu já passei daquela fase da salvação. Não, você não passou. Ou você não estaria aqui na igreja pedindo essa misericórdia, essa graça. Amém? A graça fará um caminho para você. Não importa desta hora escura que você está passando. A graça abrirá este caminho para você. Essa hora com dificuldade, escura, se você simplesmente aceitar ela. Ó Deus, dê, ó Deus, essa graça para cada um, ó Pai. Adão tinha que estar desejando aceitá-la. Pela mesma forma, você aceite-a. A graça de Deus veio no tempo de Noé. Noé é somente um homem simples, ele e sua família, mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer nele. Como pode você temer algo se você não crer naquilo? Você tem que temer a Deus. Salomão diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, simplesmente, por temer a Deus, você estará começando a ter a sabedoria. E o temor a Deus, Noé temia ao Senhor e ele cria no Senhor. E é isso que Deus honra, é a sua fé nele. Isso é correto. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou a ele e sua casa. Por causa da graça, isso foi feito. Não porque Noé era um grande homem, mas elegante que os outros, não porque Noé ia a melhores igrejas que havia no país, não porque ele pertencia ao melhor, falando em organização, não porque ele podia vestir melhor do que as outras pessoas, não porque ele tinha mais dinheiro, não porque ele era alguma pessoa especial, mas foi por causa da graça de Deus. Deus salvou Noé, e a graça salvou Noé, não suas obras, mas sua graça, e também salvou a sua família. E nós, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Nós chamamos outros personagens para quem a graça de Deus foi estendida. Abraão falou de nós. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. É assim que ele te toma, pela graça. É como testamos a sua paciência. Hoje estamos em cima, amanhã estamos embaixo. Um dia nós cremos, outro dia estamos curiosos. Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas. Hoje cremos em cura divina. Amanhã vem uma dor de barriga e não sabemos se cremos ou não. Temos essas dúvidas que está dizendo o irmão Brana. Mas apesar de tudo isso, Deus quer que permanecemos firmes. Ele nos salva de qualquer maneira. Se não fosse a graça de Deus, todos estaríamos perdidos. Claro, Deus nos salvou por sua graça. Abraão estava suposto a ficar naquela terra, mas ele desceu lá nos caldeus, ou não para os caldeus, mas para os filisteus. Foram peregrinos até lá para matarem a fome. As coisas estavam um pouco difíceis no seu país. Então ele desceu até lá embaixo para viajar com eles, fazendo exatamente o que Deus lhe havia dito para não fazer. Mas mesmo assim a graça de Deus se mostrou a ele, guardou o faraó de tomar, ou o rei de tomar a sua esposa. E a graça de Deus, quando Abraão disse, é minha irmã, mentiu a respeito disto. Mas ainda assim a graça de Deus o segurava porque ele arrependeu. Ele estava desejando se arrepender. E qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda está
disponível para você. A graça de Deus está procurando por você. Então, ela está disponível a vocês, apostatas, nesta noite. A graça de Deus continua te procurando. Se você simplesmente se arrepender, a graça de Deus é suficiente. Sublime graça. Como ele levou bem o velho Abraão e trouxe de volta. E recorde, Abraão não foi salvo por suas obras. Ele foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, a qual é graça. E Deus salvou Abraão por meio de sua graça, não por causa de seus comportamentos. Ele o salvou por meio de sua graça. Ó, quão bom! Ele foi salvo pela graça. Tomamos Israel. Eu tenho uma escritura anotada aqui. Eu escrevi para poder lembrar e citá-la. Se você deseja anotá-la, isso será bom para se recordar. Se você deseja Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 7. Deus deu a Abraão a sua promessa, ou não deu a Abraão, perdoe-me, deu a Israel. Ele disse, se você não se associar com a idolatria, se você não fizer essas coisas, se você permanecer longe de todas essas cerimônias pagãs, se você fizer todas essas coisas, então eu lhe levarei a uma boa terra. Eu tomarei conta de você. Eu te alimentarei. Eu te guiarei. Eu farei todas essas coisas se você fizer isso e aquilo. E se me amar, se guardar os meu mandamento, meus estatutos, minhas ordenanças, eu farei todas essas coisas se você simplesmente fizer algo e guardar os meus mandamentos e me amar. Amém? Ó Deus, você necessitou da graça de Jeová para conservar a sua família junto. E esta é a única maneira pela qual somos da família de Jeová hoje. É por causa da graça de Jesus Cristo. Estaríamos todos perdidos, mas é a graça, ó graça. Agora, eles não guardaram isso, porém, eles nunca chegaram à promessa completa, não. Aquela geração, não para aqueles os quais as promessas foram feitas, pareceram no deserto, mas Deus os alimentou, Deus tomou conta deles, Deus os amou, Ele moveu por ali, porque sua graça fez isso, sua graça por causa de sua promessa então, a graça que foi com sua promessa, mas eles nunca chegaram ao completo valor da terra prometida. E nem mesmo chegou esta igreja ao seu valor total. A graça de Deus que nos segura, ó Pai. Essa graça que nos sustenta, que nos cura, que nos fortalece. A graça de Deus nos segura. Porém, Ele deseja ter uma igreja que o obedeça. Um povo que tomará a sua palavra e dirá, esta é a verdade. Não importa com a organização, Ele deseja um povo que não dirá, bem, são tão bons quanto vocês, sou presbiteriano, sou metodista, eu sou católico, sou tão bom quanto você. Isso não é graça, isso mostra que há algo errado dentro de nós. Oh Deus, tem misericórdia. 97. Passamos pelas eras da igreja e vemos onde eles tiveram que fazer aquilo. Então vê você, Deus quer alguém que o obedeça. Se isso não está na Escritura, então não é um homem. É uma doutrina feita pelos homens e não uma doutrina da Bíblia. Vê? Então seja qual for a igreja, qual errado você tenha estado, que diferença faz isso? Tem que ser o quão certo você possa estar agora. A graça de Deus tem mostrado isso para você. Então ande nisso, na graça de Deus. Amém? Recorde, Moisés
também aquele grande líder, Deus devia ter lhe matado quando ele desceu lá embaixo para glorificar a si mesmo. Ao ferir aquela rocha, ele disse: vê você o que eu posso fazer. Em outras palavras, vocês rebeldes, deveríamos nós extrair águas dessas rochas para vocês. Ele a feriu e as águas não vieram. E ele a feriu outra vez. O que fez ele? Ele testificou da fraqueza de Cristo, porque Cristo era aquela rocha. Esta é a pedra principal. Ao invés de ferir, ou falando disto, ele foi ferido uma vez, recorde. Deus disse a Moisés lá no Êxodo: vai, eu estarei diante de ti sobre a rocha, e ferirei a rocha. E ele feriu a rocha, e ela trouxe águas. Deus disse: na próxima vez, vá e fale à rocha, e ela trará as suas águas. Mas Moisés queria mostrar que ele tinha um pouquinho de autoridade, um poderzinho. Então ele disse: eu lhe trarei águas desta rocha. Deus lhe teria matado por isto. Deus lhe teria separado porque ele havia quebrado a lei de Deus ali mesmo. Porque ele falou da fraqueza de Cristo. Ele tinha que ser, agora nós falamos, a rocha. E ela traz suas águas. Glória a Deus. Mas o que era aquilo? Olhemos no velho homem. Ele tem 120 anos. Alguém havia me dito há não muito tempo atrás, disse: Deus é um Deus injusto. Disse: por que ele deixou Moisés tombado? Depois do árduo trabalho com os hebreus, por 40 anos naquele deserto lá, ele o deixou caído e então nem mesmo deixou ir à terra prometida? Moisés, aí vou adiantar um pouco aqui. 114. Moisés, você poderia ter ido até lá, mas você sabe o que você fez lá embaixo, na rocha. Naquele dia, você glorificou a si mesmo. E eu penso que é esse que vai ser o grande problema com muitos de nós hoje. Foi até lá embaixo na rocha e a glorificou a si mesmo. Que Deus possa ter misericórdia de cada um. Amém? Mas observe, quando ele se aprontou para morrer, lá estava a rocha. Ele deve ter simplesmente pisado sobre a pedra lá em Pisga, e Deus o sepultou. Monte da Transfiguração, centenas de anos mais tarde, lá na Palestina, veio a graça de Deus, provou a rocha. Ó, que coisa! E eu penso em Abraão, em todos os erros que ele cometeu, em Moisés e seus erros, mas quando os comentários sobre Abraão foram escritos, quando os comentários divinos foram escritos, quando Paulo escreveu os comentários sobre Abraão, ele nunca mencionou uma só coisa acerca da incredulidade de Abraão. Não, ele nunca teve isso em conta. Ele disse: Abraão não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando graças a Deus. Minhas humilde oração é, diante da graça de Deus que está aqui nesta noite, espero que os meus estejam escritos desta maneira, para que ele não veja os meus erros, para que quando os meus comentários forem escritos, minha necrologia, que não seja lido que eu cometi erros e fiz errado, mas quero que ele somente veja as coisas que eu tentei fazer para ele, que ele simplesmente possa se tornar o que faz aquilo, ele tomará a graça de Deus na qual eu creio. É nisso que exclusivamente estou crendo, pois sobre os meus próprios méritos eu não pude ir mais do que nenhum dos restantes, mas estou dependendo da graça de Deus. Sim, é da graça que estou dependendo. É da graça que dependemos. A graça é favor imerecido. A graça, ela procura a gente. Aceita essa graça. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, quando chegar aquela hora diante de Ti, oh Pai.
a qualquer dia final, onde teremos que prestar conta de cada coisa que fizemos aqui nessa terra, de cada passo que demos, de cada atitudes que tomamos. Ó Deus, que possamos estar debaixo da graça, estando essa graça sobre nós, ó Pai. O amor que, ó Deus, Senhor, para nós, coloca nós, ó Deus, debaixo do sangue do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa olhar para nós através de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa estender essa rica graça sobre cada irmão, sobre cada um que está aqui, ó Pai. Te pedimos isso, pedimos a sua misericórdia. Ó Deus, não somos dignos de nada, ó Pai. Através do sangue de Jesus Cristo, pedimos a tua misericórdia, humildemente, pela graça soberana. Graças a Deus. Mas estou dependendo da graça. E de Deus queremos aceitá-lo, agarrar esta graça, sublime graça. E te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, ter essa misericórdia para conosco. Como foi naquele dia ali na cruz, como o Senhor foi para com aquele ladrão, ó Pai, que a graça ali foi estendida para ele. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Vou adiantar um pouco aqui, só para contar uma história aqui que o irmão Brana conta. Já para finalizar. 155. A graça de Deus é assim. Deixe-me lhe contar uma história, concluindo. A graça de Deus é assim. Certa vez havia um poderoso rei. Este rei poderoso tinha um filho. Ele era o seu filho único. E certo dia um assassino matou aquele rapaz. E através daquele reino foram os delegados procurar aquele assassino. Finalmente eles encontraram aquele assassino. E quando o encontraram, o trouxeram e o aprisionaram. E quando o fizeram, um julgamento foi feito, uma sentença foi dada. Isto foi uma coisa terrível. Ele havia assassinado o filho do rei. Ele sabia o que viria sobre ele. E eles o colocaram em outra cela secreta e trancaram as portas e acorrentaram suas pernas para que ninguém, os guardas ao redor dele, porque sabemos que isso de punição terrível aquele rapaz iria receber, porque ele havia matado o filho do rei, o real filho do rei. Os guardas foram distribuídos por todas as portas. Ele foi colocado na cela secreta, despido, vestido com nada a não ser uma tanga. E lá estava, assentado naquela condição, morrendo de fome, não dava nada para ele comer. E ele estava sentado naquela condição. Então eles o trouxeram para fora para o julgamento. Ele foi encontrado culpado e provado ser culpado. E a sentença foi feita, que era para ele ser executado sob terrível pena de morte. Ele era para ser morto, e aos poucos, até que sua vida mortal terminasse, sentencial pelo juiz. Ele tinha que morrer. E ele implorou e clamou e disse, embora eu seja culpado, embora eu seja culpado, sinto muito por haver feito aquilo. Em um momento, em um estado de fúria, eu não queria fazer aquilo daquela maneira. Certo dia o rei desceu ao lugar para visitar o rapaz, para lhe falar com ele, ele dizer acerca de haver matado o seu próprio filho, seu único filho que ele tinha. Ele havia matado aquele rapaz, e ele disse, eu vou descer para falar com ele. E quando ele desceu até lá, ele olhou para aquela cela como uma cela para animais. Ele viu seu pequeno e magro corpo deitado lá atrás,
em um canto, seus olhos bem fundos, seus olhos estavam cheios de pus, e sua boca já estava branca, sem água, sedento, deitado lá atrás sobre sua face, chorando. Ó rei, disse, levanta-te. Ele veio até ele e olhou para ele, e ele disse, por que você matou o meu filho? O que fez o meu filho com você? E o que ele fez para merecer a tal morte da maneira que você o matou? Golpeando com uma lança até a morte. E ele disse, nada, meu senhor, coisa alguma, simplesmente minha própria imprudência, simplesmente minha própria maneira. E eu o matarei porque tinha inveja dele. E eu peguei no meu desequilíbrio mental, eu o matei. Disse, agora vou morrer sobre a sua justiça, Senhor. Eu reconheço isto, e sei que mereço isto. A única coisa pela qual eu estou chorando é porque sinto muito por ter matado um homem real como aquele, sem nenhuma causa. O rei virou seus calcanhares e saiu, foi até uma escrivania e disse, destrua todas as anotações. Você sabe, coloque-as no mar do esquecimento. Destrua todas as anotações, lave-no e traga-no. Eu enviarei um manto para ele. Depois de algum tempo, um grande limousine chegou até a porta. Quando chegou, um carpete foi estendido até a porta da prisão. O rei se pôs de pé na parte de trás do carro e disse, venha, meu filho, vamos para casa comigo, para o palácio. Colocou o manto do rei ao redor de seus ombros. E ele disse, de agora em diante, você é meu filho. Amém? Porque ele teve pena, isto é graça. Aquele era eu, aquele era você. Nós matamos o Filho de Deus como nossos pecados. Nós erramos estrangeiros, sujos, imundos, deitados nas celas do mundo. Deus nos lavou com o sangue de seu próprio Filho e nos limpou e nos colocou o manto do Espírito Santo. E agora a grande carruagem de Deus parará à porta algum dia. E nós iremos para casa, vivemos com Ele. Todas as dotações foram destruídas. Não podemos ser julgados mais. Elas foram queimadas. Ele as colocou no mar do esquecimento. E não se lembra mais disso. Não é de se admirar que podemos cantar sublime graça. Incline sua cabeça neste instante. Sublime graça, cantamos, oh graça, sublime graça. Grandioso Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais esta porção da Tua Palavra. Te agradecemos por tudo, Pai. Ó Deus, humildemente pedimos de coração, Pai, que o Senhor perdoa nossas falhas, nossos erros. Que a Tua graça possa se estender a cada um de nós, ó Pai. Aos irmãos que estão assistindo pela internet. A todos que não puderam vir, os que estão viajando, ó Pai. Que a Tua graça espalhe em nossos corações, através do Espírito Santo. Tu saras nossas enfermidades e salva nossos pecados. Salva-nos de nossos pecados. É assim que Ele te toma, pela graça. Deus,
ou segura, porque ele se arrependeu. Ele está desejando se arrepender. Oh Deus, eu desejo me arrepender, ó Pai, e assegurar nessa infinita, rica graça, ó Pai. E qualquer pessoa que está desejando se arrepender, a graça de Deus ainda está disponível para você. A graça de Deus está te procurando. A graça de Deus nos segura. Ande nisso, na graça de Deus, ó Pai. Agora te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoe cada um dos irmãos, ó Deus. E dá um restante, ó Deus, de semana abençoada para eles, ó Pai. Fortalece eles, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, com a rica graça, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Pedimos a Tua misericórdia, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Comunicado de audiência. Aproximadamente 5 conexão. Deus abençoe os irmãos da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados. Amém. O brilho